Para contribuir com mais uma etapa do curso de formação continuada para o monitor de apoio escolar em Itabira, convidamos a terapeuta ocupacional Marina Magalhães para ministrar uma palestra. O assunto abordado é disciplina positiva para crianças com deficiência. Vamos recebê-la. Boa tarde. Que honra estar aqui nessa casa, com uma pauta tão relevante. No dia de hoje, tinha outros compromissos, mas fiz questão de reorganizar a minha agenda, porque é algo que realmente toca naquilo que nos move. Para quem já me conhece, sabe que eu estou aí como defensora da infância. Eu realmente acredito que encontros como esse, que eu não pude participar ontem, hoje pela manhã, mas são encontros potentes, encontros que aumentam a nossa potência de agir no mundo. Um filósofo chamado Spinoza, ele traz essa definição de bons encontros. Bons encontros aumentam a potência. Quem está saindo daqui mais potente para agir em prol da inclusão dessas crianças, e nós precisamos desses espaços. E a minha contribuição hoje, sobre a disciplina positiva, é uma das áreas que nós atuamos. Eu tenho uma empresa chamada Legado, e esse nome traduz muito daquilo que a gente quer deixar no mundo. Legado é aquilo que nos toca, é aquilo que permanece, mesmo quando a gente não está. Hoje, fui ver uma avaliação de uma palestra que eu ministrei ontem, e era uma palestra para a rede de profissionais, também sobre parentalidade positiva, o município querendo implantar, porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não é só uma tendência, é uma questão de política pública. Nós precisamos instrumentalizar essa geração para educar as crianças de forma respeitosa, com dignidade, com respeito, sem violências. E ali, formando os profissionais da rede, um dos feedbacks que veio no final da avaliação é que, depois daquele encontro, aquela profissional decidiu que ela pode ser mãe. Ela tinha medo de ser mãe. Eu até estava compartilhando aqui com a Juscelma, e são pequenas, grandes coisas como essa que nos fazem fazer o que fazemos. Então, o legado diz sobre isso. Depois que você se for, lá na escola que você atua, onde você está, eu sou só uma monitora. Não, você não é só uma monitora. Você está deixando o legado na vida de alguém. E eu queria pedir uma salva de palmas para você. Olha para esse colega de lado, dá uma salva de palmas para ele. Ele merece o seu aplauso. E especialmente vocês que estão aqui implicados. Eu sei que muitos gostariam de estar aqui e não puderam, mas você está aqui, abriu mão de outros compromissos para poder se aperfeiçoar, e isso é muito relevante. E é isso, nós existimos para cuidar de pessoas, seja em empresas, escolas, famílias, comunidades. Além da parte da disciplina positiva, a gente tem projetos aí de prevenção ao abuso sexual. Ontem eu sei que a Maíra teve aqui com uma fala muito pontual sobre esse assunto, é uma parceira aí nessa causa, e também atuamos nisso. Maio Laranja, eu falei que minha agenda está vermelha. Maio Laranja, minha agenda está vermelha, mas que bom que esse movimento tenha acontecido. E a gente também trabalha em proteção à mulher, violência doméstica, prevenção a abuso de substâncias, e tudo isso, a parentalidade positiva, a disciplina positiva, tem uma contribuição fundamental em todas as violações que a gente vê por aí, e na inclusão também, a gente vai passar por isso daqui a pouquinho. E aí, gente, nesse exato momento, enquanto a gente está aqui aprendendo, sentadas, tranquilas, tem um pai, uma mãe, um educador, um monitor, lutando para criar ou para ensinar uma criança com deficiência. E eu uso esse termo lutando porque é uma luta. É ou não é, gente? Lutando para aprender algo que a gente não sabe como fazer. Lutando para construir um caminho que não nos deram um passo a passo. Não aprendemos isso ao longo da nossa vida, não aprendemos na faculdade, e estamos aqui hoje, nesse evento, tentando juntar as pecinhas, como fazer o melhor para essas crianças que merecem, que têm direitos a uma educação de qualidade. E eu gosto sempre de dizer que, muitas vezes, a gente se depara. Eu sou mãe de 3, esqueci de me apresentar. Eu sou, inclusive, a minha filha mais velha está aqui, a Alice, de 12 anos, a minha primogênita.
e eu tenho mais uma de 8 e um rapazinho de 2, quase 3. Então, eu falo que, quando eu vou compartilhar ensinamentos sobre disciplina positiva, eu falo, olha, em casa tem um laboratório, e eu estou junto com vocês, porque, por mais que a gente vai trabalhar aqui as ferramentas, são 52 ferramentas para não ser violento com a criança, e é possível a gente fazer isso de forma firme e gentil, tem dia que eu não sei o que fazer com os meus filhos. Então, é só para dizer que também estamos no mesmo barco. Estou aqui não só como especialista, mas como uma mãe, como uma aprendiz, e essas trocas são muito positivas. E eu sei, gente, que tem comportamentos das crianças que nos deixam perturbados, que nos deixam confusos, que nos deixam sem saber o que fazer. Ou é só eu que me sinto perdida às vezes? Quem aqui fala, gente, mas eu já tentei de tudo, já fiz de tudo com essa criança e eu não tenho recurso mais. E eu me vi assim, a Alice está aqui hoje, quando esse pequeno, um pequeno bebê de 2 anos me fez ver que os meus diplomas, eu já era formada em terapia ocupacional pelo UFMG, estava fazendo mestrado em educação pela Unifesp, vários cursos de especialização, eu sempre gostei de estudar o desenvolvimento humano, mas quando eu fui mãe, aquela expectativa de uma mãe ideal, ela foi por água abaixo. Enquanto estava ali só no gerenciamento da rotina do puerpério, até que a gente tinha algum controle, achava que era difícil. Mas eu não sabia o que me esperava nos maravilhosos 2 anos. Eu gosto de dizer maravilhosos, porque não são terríveis não, viu, gente? É a criança dizendo que ela tem, que ela está se desenvolvendo, que ela está amadurecendo. Quantas crianças que têm divergências, dificuldades no desenvolvimento, não manifestam esses comportamentos que são naturais, da criança sabendo que ela pode dizer não, mas isso nos desafia, isso nos pega de surpresa. E eu me vi ali, cheia de certificado, cheia de diploma, e uma mãe incompetente, frustrada. Tudo que eu jurei que eu não faria com os meus filhos, estava eu lá, aumentando o tom, ameaçando, contando até 1, 2, 3, com aquela cara de brava, usando o medo como ferramenta para educar. E teve um dia que eu dei um tapa na minha filha. E esse dia me marcou muito. Eu errei outras vezes também, e continuo errando até hoje, mas tem momentos que marcam a gente, porque eu jurava que eu não faria aquilo. Eu jurava que eu nunca bateria nos meus filhos. Mas eu não sabia o que fazer no lugar. E na hora do estresse, o que acontece, gente? A gente faz o que a gente quer fazer. Quem gosta de ler a Bíblia, vê o apóstolo Paulo, ele fala, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E às vezes você está ali diante daquela criança que você tem toda a intenção de cuidar dela, que você tem toda a dedicação, você está ali estudando, empenhada, mas na hora do estresse, qual a bagagem que vem? É a que você está estudando ou a que você recebeu a vida inteira? E a gente acaba reproduzindo isso. Nós somos humanos e estamos em transição. Eu falo que o mundo mudou e foi bem na nossa vez, E agora estamos aí correndo atrás dessa educação emocional que nós não tivemos para ensinar para essas crianças. E é um desafio, e a gente tem que ser muito acolhedor com as crianças, mas com a gente mesmo nesse processo. Eu estou aqui para validar esse sentimento de angústia, de estou perdido, que eu sei que vem, e é natural. E eu vejo a disciplina positiva como uma resposta, talvez não é a única resposta, não é o único caminho, com certeza não é, mas eu trago aqui boas novas para vocês, para trazer mais ferramentas, mais possibilidades de atuar junto com essas crianças. E lembrando sempre que nós fazemos o melhor com os recursos que nós temos. Eu sei que mesmo errando, um pai, mas meu pai errou muito comigo. Ei, ele fez o melhor que ele pôde com as ferramentas que ele tinha. Agora a nossa responsabilidade está aumentando, porque depois de um evento como esse, a nossa responsabilidade aumenta ou não aumenta, gente? Nós temos mais ferramentas, nós temos mais conhecimento, e nós temos mais potencial de transformar essa realidade. De que essas crianças, não só as crianças com deficiência, todas as crianças cresçam no seu pleno potencial de desenvolvimento. E a má notícia, desconfigurou um pouquinho, mas é que muitos pais e educadores bem intencionados ainda se encontram usando ferramentas obsoletas, ineficazes, que não só te ajudam, não só não vão te ajudar a resolver aquele problema de comportamento, quanto podem atrapalhar ou intensificar
Pensa num comportamento desafiador aí de uma criança que você leva ela para casa. Sabe quando você sai da escola, você fica pensando naquele menino, naquela menina? O que eu faço com esse menino? Pensa no comportamento dele que mais te desafia. E pensa, o que eu estou fazendo para lidar com esse comportamento? Pensa que talvez a estratégia de disciplina que você está usando, ao invés de eliminar aquilo, está reforçando. Porque é isso que acontece com as estratégias tradicionais. Né? E quais são essas estratégias? Coloquei a figurinha aqui do burrinho. Não sei se vocês já viram essa analogia. Da cenourinha e do chicote. Esse é o modelo que muitos de nós fomos ensinados. Cenoura, chicote. Comporte bem, que você ganha um prêmio. Agora, se você errar, chicote. Quem aqui foi educado com punição? Quem aqui apanhou quando criança? Ok. E eu não vou pedir para levantar a mão, não, porque eu tenho medo da resposta. Quantos ainda acham que a criança deve apanhar? Não precisa levantar a mão, porque se tiver alguém, vou me desconcentrar aqui. Por quê, gente? Eu estou fazendo uma campanha, né, várias palestras aí de Maio Laranja, e tem uma brincadeira que eu faço com as crianças, tem toda uma história e tal, aí no final eu falo, quero ver se vocês aprenderam. Vou entregar para vocês um balão verde e um vermelho. Aí eu mostro vários toques do bem e toques do mal. Se o toque for algo ruim para você, você levanta o vermelho e eu digo não. Aí eles levantam o balãozinho. Não, isso não. Se é um toque na parte íntima, se é alguém apertando a bochecha, um puxão de cabelo, e eles dizem não com toda força, e eu corro para contar. Se for um toque do bem, um colo da mamãe, um cafuné na cabeça para dormir, e aí eles balançam o verdinho, ok, está tudo bem. Eles não erram. Depois da palestra, e eles aprendem o que é parte íntima, né, e tal, não erram. Mas tem uma figura que eu mostro que bagunça tudo. Sabe qual é? Uma mãe com a correada na mão e a criança assustada ali apanhando. Nessa hora, os balões se misturam e o pior, os adultos levantam o verde. Sim, se precisar, tem que apanhar. E aí, isso me dói, sabe? Porque nós estamos aqui e eu trabalho em várias frentes de combate à violência. Quem trabalha com violência doméstica sabe, parece que a gente está enxugando gelo. Porque como que você convence uma mulher que ela está sendo vítima de violência, ela não quer sair daquele... É difícil para ela romper aquele ciclo, não é nem sobre não querer, é não reconhecer a violência. Porque ela naturalizou isso desde pequenininha. Adultos que dizem que estão batendo porque amam. E nós vivemos isso, sabe qual que é? Por que a gente naturaliza a violência? Quando é com o cachorro, é crueldade. Não bate no cachorro, não, que isso é crueldade. Se for numa mulher, agressão. E numa criança ainda é educação. De onde que vem isso? De uma sociedade que naturalizou a violência, desde a escravidão, séculos e séculos de autoritarismo, de dominação, onde uns comandam os outros com as estratégias violentas. Mas chegou o tempo de mudar, e nós temos uma lei para isso. Né? Eu não estou aqui falando especificamente para pais, mas vocês são, né, monitores. Quem aqui tem filhos também? Além de cuidar das crianças da escola, chega em casa, tem o segundo, o terceiro turno. Então, a palestra hoje é para a vida de vocês, não só para o trabalho. E... O que eu estava falando, gente? De bater na criança. Então, a lei que a gente tem no Brasil, a lei. Nós temos uma legislação que proíbe o castigo físico desde 2014, a Lei Menino Bernardo. E, recentemente, né, ou seja, não tem opção, mas eu acho que é justo. Temos uma lei que protege as crianças. Não é uma questão mais de ideia. E temos também a Lei da Parentalidade Positiva, que foi promulgada há 2 anos, menos de 2 anos, 2024, que diz que a parentalidade positiva, a educação positiva é política pública, precisa ser política no Estado, no governo do Estado e nos municípios. Né? E eu fico feliz de ter esse espaço de fala num encontro como esse, porque muitas crianças com deficiência sofrem, né, muitas violências que são invisibilizadas, naturalizadas. Outro dia,
né, uma pessoa que eu conheço do meu círculo de convivência, ela tem um filho com autismo, e aquele menino estava bem mais agitado do que de costume. E eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa? E ela falou, sim, ele ficou na casa da avó, e a avó bate nele. E quando ele apanha, ele fica mais agitado. Já parou para pensar que as crianças que estão ali tendo crises, que estão agitadas, descompensadas, não é só a deficiência. É a forma com que os adultos estão lidando com a deficiência dela. Isso é muito cruel. Será que talvez eu possa ter uma parte na equação desse mau comportamento que eu estou vendo? Né? Para a gente pensar mesmo. Então, eu estou trazendo aqui algumas provocações. Eu sei que isso traz alguma desacomodação, mas é assim que a gente se movimenta. Né? Talvez vocês vão sair daqui com mais perguntas do que respostas, mas eu acredito muito numa sociedade sem violência. E que comece pelas crianças. Né? Que vocês sejam aí defensores dessa não violência. E quando eu falo da disciplina positiva, né, ela traz uma perspectiva totalmente diferente dessa da cenoura-chicote. Porque o cenoura-chicote, até voltar aqui, funciona como regulador externo. Imagina você numa pista, na BR ali, tem radar agora, né? Tem a velocidade máxima da pista, mas você anda sempre acima. Quando você vê o radar, você o quê? Pé no freio. Ok, comportamento desejado naquele momento é obtido. O que acontece da cenoura, da punição e da recompensa? A gente tem o resultado na hora. A criança para de agir mal. Mas será que ela está aprendendo o que com isso? Ela está aprendendo a reagir aos reguladores externos apenas. Mas a disciplina positiva diz e acredita que mesmo as crianças com deficiência, todas elas, são capazes de desenvolver uma bússola interna que diz para mim, eu sou importante, eu posso contribuir, o que eu faço impacta no outro, e eu quero fazer boas escolhas. Desenvolver essa bússola interna dá trabalho, toma tempo. Mas é o maior legado que a gente pode deixar para essas crianças. Ensiná-los apenas a reagir ao controle externo do adulto é muito pouco para esses meninos. Concordam comigo? Quem está junto comigo aqui? Então, é sobre isso, a gente repensar os nossos padrões, né, e a gente trazer uma compreensão empática, uma comunicação mais assertiva, encorajar essas crianças, né, ajudá-las a resolver problemas, porque a punição não ensina nada. Sabe quais os efeitos colaterais da punição? 4 R's. Bem rapidinho. Raiva, ressentimento, rebeldia e recuo. Pensa da última vez que você ficou de castigo. Ou que alguém te puniu de alguma forma. Você ficou lá pensando, imagina a criança no cantinho do pensamento, que eu ainda vejo em muitas escolas que eu vou, e eu espero que se alguém aqui faça, repense. Por quê? Você imagina a criança lá, sozinha, isolada do grupo, pensando, como eu vou fazer melhor da próxima vez? Como eu vou ser uma pessoa melhor? Vocês acham que ela vai ficar pensando isso? Se te colocar num cantinho para pensar, você vai pensar isso. Na melhor das hipóteses, a criança vai pensar, quanto tempo falta para eu sair daqui? Ela vai ficar olhando para o teto. Mas algumas ficam mais revoltadas. Elas sentem raivas e planejam como eu vou fazer pior da próxima vez. E aí eu estou querendo melhorar o comportamento dela, mas eu estou o quê? Piorando. Né? Então, é a gente pensar qual que é o efeito colateral dessa minha decisão para disciplinar, para ensinar. Será que isso, de fato, ensina habilidade de vida? A gente ensinar a formar um bom caráter nas nossas crianças não passa por essas medidas imediatistas. E essa é a má notícia. Porque é o que a gente tem de carta na manga. Né? É a punição e a recompensa. O que eu faço então, Nina? Calma que a gente vai sair daqui com esperança também. Tá? E aí eu trago a disciplina positiva. Hoje a gente tem muitos profissionais, muitos autores, né, muitos estudiosos na área, mas eu trago a disciplina positiva porque ela é uma referência, para mim foi a porta de entrada. E por que eu gosto? Esse aqui é o clássico, né? A doutora Jane Nelson, ela era uma psicóloga, estava fazendo curso de psicologia, mãe de 7 crianças, ela foi fazer psicologia para ser uma mãe melhor. E ela sempre dizia, eu falo 1000 vezes e os meus filhos não me ouvem. Quem já falou isso com os alunos? Meus alunos não me escutam, meus filhos não me escutam. Eu já. E quem aqui já parou para pensar? Será que eles não me escutam ou é eu que não me comunico de uma forma adequada?
E essa foi a pergunta que a doutora Jane Nelson fez e moveu ela a buscar ferramentas. E ela se inspirou, né, no Alfred Adler, que deu o embasamento, e ela transformou todo aquele construto teórico desse psiquiatra vienense em ferramentas práticas para pais. Hoje a gente tem o livro, né, esse aqui é para pais em geral, tem o livro para sala de aula, eu também sou certificada, faço esse trabalho de implantar a disciplina positiva para o professor, ferramentas aplicadas à sala de aula, para o ambiente de trabalho. O mundo cooperativo também precisa de ferramentas novas, né, que engajem as pessoas no movimento de liderança, de cooperação. Né. Então, eu acredito muito, né, nesse movimento. Esse livro azulzinho é o de sala de aula. E uma coisa bacana, eu até trouxe aqui. Gente, 1 horinha para falar é muita coisa. Estou fazendo um recorte aqui. Espero que a gente tenha mais oportunidades, né, para que a disciplina positiva, para que a educação positiva, a gente consiga disseminar isso nas nossas escolas, nos ambientes onde a gente está. Esse aqui é o baralhinho com 52 estratégias para melhorar as habilidades de mães e pais. E esse baralho tem, inclusive, estou vendo o pessoal da educação física aqui, tem para educadores físicos, tem para casais, tem para ambiente de trabalho, e é muito legal, porque dá, né, a gente vê a família, vai orientar a família, a gente fala, olha, não pode fazer assim, mãe. Assim ele fica pior, mais agitado. Mas o que eu dou para essa família praticar no lugar daquilo que não deve fazer? Às vezes nem a gente sabe. Eu não sabia. Quando eu olhei, e olha que não é ser melhor ou ninguém, mas eu tive acesso a mais oportunidades de educação. E mesmo sendo uma estudiosa do comportamento humano, eu não sabia o que fazer com a minha primeira filha. Eu me vi ali acessando medos, mas se eu abrir mão da punição, ela não vai crescer sem limites. Como que eu coloco limites de forma saudável? Né? E a disciplina positiva foi esse caminho que me inspirou a fazer de uma forma diferente. E hoje estou aqui há 10 anos, né, multiplicando essa semente aí na vida de muitas famílias, comunidades, escolas. E só para tranquilizar vocês, obrigada, a disciplina positiva não é você se transformar num monitor, num professor banana. Porque muitos que resistem, né, e a gente vê muita coisa na internet, cuidado, filtrem. Né, vocês vão ver que os princípios que estão aqui, gente, são úteis para qualquer um. Ah, mas é por isso que as crianças estão assim, desse jeito. Né, esse negócio positivo acabou com as crianças. Isso aí é permissividade. Né, o que eles chamam de disciplina positiva, que não coloca limites, que não estabelece bons acordos, que não ajuda essas crianças a conviverem bem uns com os outros, né, a ter boas atitudes, isso não é disciplina positiva, isso é permissividade. Né? Então, não é sobre isso. Não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Não é deixar de ser autoridade para a criança. E, como eu já disse, não é uma tendência ou uma modinha que inventaram por aí. É uma política pública que já está implantada, estabelecida em muitos países de primeiro mundo. Que bom que no Brasil a gente tem uma lei. Agora a gente precisa trabalhar muito para que a nossa cultura seja transformada. Para que as crianças não continuem apanhando e os pais e a comunidade dizendo, não, isso é educação. Porque isso é violência. A gente consegue enxergar isso com um animalzinho lá na rua, com a mulher, com qualquer outro cidadão, mas com a criança a gente ainda normaliza. E nós precisamos aprender novas ferramentas, novas linguagens, porque a criança precisa, sim, de uma autoridade, de uma referência, de uma liderança. Os adultos que cuidam dessa criança, você, enquanto você está ali como monitor, como professor, como pai e mãe, você é a autoridade, você é a liderança que ele precisa. Mas em dignidade e respeito, nós somos todos iguais. E é isso que a gente precisa lembrar. O óbvio precisa ser dito. Em dignidade e respeito, todas as crianças são iguais a qualquer um de nós aqui. E se você agir mal, você não vai aceitar um chefe te dar um beliscão porque você agiu mal. Imagina. Tem gente que até estremece só de imaginar. E por que eu vou fazer isso com uma criança? Né? Então, a gente precisa levantar essa bandeira. Eu preferia não ter que falar sobre isso. Eu preferia que isso não fosse uma realidade, mas é. Então, educar com respeito, acolhimento e sem violência é um compromisso legal e social. E aí eu queria fazer um exercício prático com vocês. Eu faço isso muito com os pais também. Pensem, né, nos comportamentos das crianças que desafiam vocês. O que eles fazem que deixam vocês assim perderem a cabeça? Queria ouvir. O que eles fazem, gente? Pode falar. Me ajuda aí.
Nada, eles são super tranquilos, não desafiam. Hã? Desafiam, resistem, cospe, bate, o que mais? Se joga, faz birra, morde, dificuldade de ouvir o não. Palavras ofensivas, né, que a gente nem pode repetir aqui. E eles estão sendo, na verdade, eles estão reproduzindo uma violência que eles estão recebendo, né? Não brota na criança, né? São adultos que estão expondo essa criança a isso. Muitas coisas eles fazem, mentem, enrolam, né? Preguiça. E a gente poderia ficar aqui fazendo uma lista enorme, né, de desafios de comportamento. Né? Alguns aqui eu listei, não aceito não, e acho que a gente falou de todos eles aqui, fazem birra. E esses desafios, eles dizem de onde nós estamos. Pensa num GPS. O GPS nos dá uma trajetória, né? Mas você tem que colocar o lugar de partida e também tem que colocar o lugar que você quer chegar. E agora eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. Respira, não dorme não, viu, gente? Feche os olhos de vocês e eu quero que vocês imaginem essa criança que te desafia mais hoje. Pode ser um filho seu, pode ser um aluno lá na escola. Visualize essa criança. Vou te dar uns segundinhos. Imagina essa criança adulta. Ela cresceu, ela mudou de cidade, ela conseguiu se dar bem na vida, né? Tem uma carreira, né? Conseguiu vencer os obstáculos ali, todas as barreiras, né? Essa criança e você vê ali de longe acompanhando a trajetória dessa criança e de repente ela fala: "Ei, monitora, né? Não sei, se coloca nesse lugar. Ei, mãe, estou voltando aí em Itabira, eu quero visitar vocês, eu quero ir aí na escola que eu estudei. Na verdade, eu fiz pedagogia, eu quero voltar para trabalhar com vocês." Você está quase aposentando já. E aquele ser, você está ali na direção da escola, imagina que você é a diretora da escola, e você abre a porta da sua sala e aquele adulto chega para sentar na sua mesa. Pode abrir os olhos de vocês. Conseguiu imaginar essa cena, gente? Talvez seja até difícil, né, de imaginar. Mas não é isso que nós estamos trabalhando para construir? Agora eu quero que vocês me digam, quais habilidades de vida vocês querem enxergar nesse adulto que chegou aí para você? Quais características do caráter? Quais habilidades? Opa. Queria ouvir vocês antes de mostrar ali. O que vocês querem ver nessa pessoa? Que é onde nós queremos chegar. Quando você olha para essa criança ali, você está na luta, com os desafios, né? Só com os BOs abacaxi para descascar. Está aqui nesse evento pensando como que eu vou fazer melhor, porque está difícil. É ou não é? Tem gente só balançando a cabeça, rindo de nervoso. Eu sei que não é fácil. Mas onde nós queremos chegar? O que a gente quer desenvolver? Quando você está ali, buscando ferramentas, se instrumentalizando como aqui hoje, o que você quer desenvolver nessa criança? Inteligência emocional, o que mais? Responsabilidade. Autonomia, ética, respeito, senso crítico, persistência, determinação, limite, ela reconhecer as autoridades, saber lidar bem com as regras, ao mesmo tempo ser flexível, solidário, empático. Eu pergunto, nós temos essas habilidades todas, gente? Difícil, né? Mas a gente tem algumas, a gente permanece em algumas por alguns momentos, né? E é só para a gente brincar, porque às vezes a gente espera tanto de uma criança, né? E a gente precisa ser um modelo de respeito. A gente tem que ser um modelo de empatia que a gente quer ver nesses meninos. Mais do que as atividades que você vai passar para essa criança, mais do que os discursos bonitos que você vai ensinar para ela sobre o que é ser uma pessoa respeitosa, é como você trata ela com respeito. Às vezes, a coisa mínima que você acha que não tem valor é o olho no olho, é aquele toque afetuoso, é uma palavra calma na hora do caos. Quando você também está fervilhando ali, mas você consegue respirar fundo e olhar para a necessidade daquela criança. Isso modela essas habilidades de vida que a gente quer ver, né? Opa. Está ali, respeito, resiliência. Isso é onde a gente quer chegar.
E a gente tem que mirar nisso mesmo. E sabe quando que a gente desenvolve isso aqui? Respeito, responsabilidade, inteligência emocional? Quando elas estão errando. Você aprende alguma habilidade quando está tudo tranquilo na sua vida? Ou é quando você perde o emprego que você começa a empreender? Você fala, eu tenho que desenvolver uma nova habilidade. Ou é quando, né, nesses dias eu estou com uma rotina muito intensa de viagem e a minha ajudante de licença, 14 dias. Pensa no caos, mas foi uma ótima oportunidade da gente aumentar a nossa cooperação, o senso de time na nossa casa. Meu marido falou, vamos arrumar outra pessoa. Eu falei, Vitor, nós vamos sobreviver a isso, nós vamos aprender com essa situação. A gente dividiu as tarefas, a gente se organizou, pegou um tempo. E está fluindo. Aprendizados, coisas que as crianças não faziam, começaram a fazer. Todo erro, e eu quero dizer isso para você. Pensa nessa crise dessa criança, esse comportamento desafiador que tanto te tira do sério. Olha para ele, não como um problema, como uma oportunidade. Repete comigo, oportunidade. Os erros são excelentes oportunidades de aprendizado. Na hora a gente não pensa isso, né? Mas eu quero que vocês lembrem de mim. Vocês vão estar lá no meio do furacão e vocês vão falar, o que eu quero desenvolver? Pensa a longo prazo, onde que eu quero chegar com essa criança? Depois daquela crise que o cérebro já se acalmou, voltou para o lugar, o que eu posso construir? Qual tijolinho eu vou ser intencional? Porque quando uma criança mente e esconde alguma coisa, que eu tenho a oportunidade de ensinar ela sobre caráter. É depois de uma explosão emocional que ela chutou, bateu, quebrou, que eu posso mostrar para ela as consequências daquela atitude, que eu posso dizer, está tudo bem sentir, mas não está tudo bem quebrar e bater. E aí a gente vai repetindo, porque a educação, gente, é de um dia para o outro que a criança aprende matemática. Ela repete, repete, repete. E as habilidades socioemocionais são da mesma forma. Nós precisamos ser pacientes, porque é a longo prazo que isso aqui é construído. Não é da noite para o dia. E talvez até um acolhimento para quem está aqui, especialmente quem trabalha com crianças com deficiência, a sensação de que a gente não está evoluindo. Quem já sentiu isso? Parece que eu faço e eu vejo. Os passos são muito pequenos, mas eu quero te encorajar a celebrar as pequenas, as mínimas conquistas. Porque a jornada pode ser mais devagar, mas você está avançando em direção àquilo. Comece a ter um olhar mais minucioso, porque eu tenho certeza que a sua persistência em fazer o melhor, em tratar aquela criança com respeito e dignidade, faz alguma diferença ali. Né? Nós temos esse potencial. Então, para obter êxito nessa missão, precisamos ser críticos. Estamos usando as estratégias corretas? Será que a estratégia de disciplina que eu coloco para as crianças, desconfigurou aqui? Mas qual que é o seu estilo para educar? Será que eu uso só firmeza, sem gentileza? Aí a gente tem o primeiro quadrante. Muita firmeza e zero gentileza é o autoritário. Antes eu falava que era o sargentão, mas um dia teve uma sargenta no meu treinamento, ela falou, olha, eu queria, pedir para você ressignificar esse nome aí, nunca mais eu falei. Então, a gente tomar cuidado com os estereótipos. Mas é aquela pessoa que é dura, o negócio é o controle. Será que eu ensino habilidades ou eu provoco mais medo nessa criança? Do outro lado, a gente tem aquele quadrante que muitos aqui têm medo. Se eu for só gentil com essa criança e sem firmeza, eu vou ser esse banano, permissivo. Muita gentileza e zero firmeza. Agora, se eu não tiver nem... A gente vê muitos pais que já viram pais que desistiram de... Até monitores também cansados. Está lá só para cumprir tabela. Nem firme, nem gentil. Mosca morta. Tem gente rindo aí. Está lá para cumprir o horário, mas sem se implicar que ele está ali para fazer diferença na vida de alguém. Zero gentileza, zero firmeza. Isso é negligência. A gente não pode se acomodar com situações como essa. A gente tem que fazer denúncia, sim, porque aquela criança tem direito de ser acompanhada por alguém que está ali de verdade. E a gente tem aquele quadrante que isso é o propósito, desse conteúdo aqui da disciplina positiva. É a gente caminhar nesse caminho da firmeza com gentileza. Repitam comigo, firmeza com gentileza. Fácil, gente. Firme e gentil ao mesmo tempo. Colocar limites de forma respeitosa.
Não é fácil. Eu treino isso todos os dias e tem dia que eu falho miseravelmente. Mas eu sei para onde voltar. Que talvez você vai falar, não, vi aquela palestra lindo, maravilhoso, vou ser firme e gentil amanhã. Aí nos primeiros 5 minutos você consegue, depois você explode. Esse treino não é para mim. Eu já estou adiantando, porque eu sei que é assim, que eu também já passei por isso. Falei, não, esse negócio não dá para mim. Como que eu vou ensinar os outros se eu não consigo ser constante nisso? É um processo de aprendizado. É um passinho de cada vez. Né? E até quando a gente erra, isso acontece, minha filha está aqui de testemunha, né? Até quando eu explodo, aumentei minha voz, gritei. Quando eu volto para mim mesma, eu falo, filha, me desculpa, eu errei. Não é assim que eu quero tratar você. Não é assim que a gente trata uns aos outros na nossa casa. E eu quero fazer melhor. E até nesse momento eu estou modelando para ela, porque ela também erra, mas ela também pode consertar, ela também pode voltar atrás, e a gente vai construindo esse lugar juntos. Fazendo do erro o quê? Oportunidade de aprendizado. Seu erro também é oportunidade de aprendizado. Não é para você sair daqui com culpa. Mas eu estou pondo um menino lá no cantinho, agora o que é que eu faço? Não vai se sentir culpada. Você vai olhar para uma oportunidade de aprendizado que você tem, uma oportunidade de fazer diferente. E algo que eu queria contribuir com vocês aqui hoje é um assunto muito denso. Esse moço aqui é o Alfred Adler. Eu vou até saltar um pouquinho para a gente ir direto ao assunto aqui. Esse ciclo representa o ciclo da lógica pessoal proposto por Alfred Adler. A Jane Nelson traz nos livros da disciplina positiva também. E ele nos dá uma pista, porque às vezes a gente reage ao comportamento, ao mau comportamento das crianças, sejam típicas ou atípicas, de uma forma errada ou equivocada também, que não ajuda, que não contribui, porque a gente não entende o que está por trás do mau comportamento. E o Adler ele diz o seguinte, desde que todo ser humano, as crianças são ótimas observadoras, são ou não são, gente? Elas observam tudo. Vai dar mais chocolate para uma do que para outra. Ela pode ser pequenininha, olha, ele ganhou mais que eu. Eles são excelentes observadores. Desde pequenininhos, eles acordam, saem da maternidade com aqueles olhinhos ali abertos, atentos, e tudo que você faz, eles repetem. E eles estão ali vivendo as suas experiências de vida desde o ventre, desde o nascimento. Só que o Adler fala, eles são ótimos observadores, mas péssimos intérpretes. Eles dão significados, muitas vezes, na sua lógica infantil e imatura. Vou dar um exemplo pessoal aqui. Sonhava com um irmãozinho. Mãe, me dá um irmãozinho, eu quero irmãozinho, todo mundo tem irmãozinho. Eu queria pertencer, porque todos os meus amigos tinham irmãozinho, eu achava que era muito legal um bebê. E quando chega o meu irmãozinho, eu perco a minha mãe. E aí, na minha lógica infantil, ótima observadora, entendi tudo, o bebê chegou. E o que eu interpretei daquilo? A minha mãe está mais tempo com o meu irmão, logo, ela ama mais o meu irmão. Logo, ele é mais importante do que eu. Logo, ele é mais especial do que eu. E as minhas vivências repetidamente acontecendo, observação, interpretação. Isso começou a virar uma crença. Até hoje, de vez em quando, eu luto com um ciúminho que brota, viu, gente? Já melhorei muito. Já disse para a minha criança interior, olha, Marina, você não é essa criança injustiçada, Você pode sair desse lugar de não importância. Mas isso acabou se tornando uma crença que me levou a tomar decisões até na vida adulta. Como assim, Nina? Isso eu descobri depois de muitos processos de autoconhecimento, muita leitura, muitas formações, que eu falei, é por isso. Eu não contei para vocês que eu tenho muitos certificados, muitos diplomas, adoro estudar? Sabe o que eu fazia? Hoje eu faço, não para provar nada, mas eu fazia porque meu irmão era mais, na minha lógica, errada, equivocada. Era mais importante, mais especial, mais isso, mais aquilo tudo. Eu tinha que ser a mais inteligente. Foi a fatia da pizza que eu consegui pegar para mim. Então, eu era melhor na escola, eu estudava muito, eu tirava boas notas, e eu me colocava naquele lugar do mais, para compensar uma falta. Lógica pessoal. Às vezes, você está aqui hoje, você tem reações que você está lutando para mudar, a lógica foi desenhada lá atrás. A vivência que você teve lá atrás. Às vezes, você está dirigindo a sua vida aí adulto, mas é a criança que está a sua criança interior que está no volante. E a disciplina positiva nos ajuda, a educar os nossos filhos, educando a nossa criança interior também. Por que eu reajo de um jeito que eu não queria reagir com aquele menino, com aquela menina? Às vezes a resposta está aqui, lá atrás, na nossa lógica pessoal. E isso está o tempo todo acontecendo com as crianças que vocês estão cuidando. Elas têm deficiência? Tem. Tem diagnóstico? Tem.
mas elas são seres humanos que estão buscando serem aceitas e importantes. O Adler fala isso, todo ser humano, ele busca aceitação e importância. E aí, o mau comportamento que a gente vê é a pontinha daquele iceberg. Imagina aí aquele menino se jogando no chão, mordendo, batendo, agressivo, aquele comportamento que nos deixa confusos, perturbados. Você tem que olhar para ele como a pontinha de um iceberg. Na base, no meio ali, né, abaixo da superfície, pode ter necessidades fisiológicas, pode ser que ele não dormiu direito, pode ser que ele foi para a escola com fome, pode ser que está passando por conflitos familiares e ele está, né, tendo mais crises. Pode ser a medicação que não tomou, pode ser uma série de coisas que a gente levanta várias hipóteses, né? Pode ser um abuso sexual, como a gente teve a palestra com a Maíra. E eu quero sempre trazer essa tônica. As crianças com deficiência, gente, são as violências que perpetuam por mais tempo. Poucas pessoas dão voz às crianças com deficiência quando elas passam por um abuso sexual. Porque elas mudam o comportamento. A criança, ela não era assim, de repente ficou assim. A gente levanta um tanto de possibilidade. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Mas não levanta a hipótese do abuso sexual. E eu quero aproveitar que eu estou aqui, é Maio Laranja. Levante essa hipótese. Coloque ela junto das suas interrogações. Porque, pelas estatísticas, não é algo improvável. Não é algo que está longe de nós. Então, fique atento, observe os sinais. Mudanças bruscas, medo específico de um adulto. Né? Então, só um parêntese. Mas, voltando aqui para o nosso iceberg. Vamos ler essa frase junto comigo também, porque aí vocês não dormem. Vamos lá. O mau comportamento que você vê é uma solução da criança para um problema que você não vê. Muda a nossa perspectiva. Porque sabe aquela cenourinha, o chicote, as técnicas tradicionais de disciplina? É para eliminar a ponta do iceberg. Esse menino tem que parar de chorar, ele tem que parar de morder, ele tem que parar de brigar, e a gente fica lá. Castigo, punição, recompensa, regulador externo do comportamento, só. Mas eu não trato a base do problema. Porque, muitas vezes, aquele comportamento que eu estou vendo é aquela criança clamando, me veja, eu quero ser importante, eu quero contribuir, eu quero ser parte. E isso, para a criança que tem deficiência, é um clamor ainda mais profundo e genuíno. Então, toda vez que você olhar para esse comportamento desafiador, você vai olhar para ele como esse iceberg. O que eu não estou vendo? Pega esse menino, senta lá na reunião de equipe, senta com um colega, me ajuda a escavar esse iceberg. O que pode estar acontecendo com essa criança? Porque a gente vai parar de ser reativo e vai ser proativo, e vai trabalhar na causa do problema. Né? O diagnóstico não muda o fato das crianças buscarem aceitação e importância, e agirem, muitas vezes, de forma equivocada para buscar isso. Todo ser humano busca isso. Ser aceito é importante. Você quer pertencer, imagina você num lugar, você já deve ter vivido isso, que ninguém te aceita, que ninguém te quer perto, você sente um peixe fora d'água, dá vontade de sair correndo, não dá? Se a gente não se sente... O importante não é de sentir vaidoso, orgulhoso, é importante de ser útil, de poder contribuir, de ter valor naquele grupo. Né? E, às vezes, eles vão buscar formas equivocadas para fazer isso. E aí eu trago aqui essa diferenciação. O mau comportamento... Misturou aqui, está bem desconfigurado o slide, mas a gente vai separar, misturou as duas partes. Mau comportamento, é o objetivo equivocado, e do lado de cá é o comportamento inocente. O que é o mau comportamento pelo objetivo equivocado? É a criança buscando ser aceita e importante, e ela age mal, ela não sabe como fazer isso, e ela vai o quê? Buscar atenção o tempo todo, ela vai gritar, ela vai bater, porque ela quer a atenção do adulto. Ou ela vai ser agressiva porque ela se sente que é importante quando ela está no controle do outro. Ela vai resistir, se opor, porque não, eu que tenho que ter a palavra final e eu me sinto importante assim. Esse é o objetivo equivocado, o mau comportamento. Agora, a gente tem o comportamento inocente, que é esse livro aqui, ó, é a disciplina positiva aplicada especificamente para as crianças com deficiência. É uma leitura, assim, vale um grupo de estudo, um clube da leitura, ou a gente pensar em oficinas específicas, porque ajuda a gente a entender qual que é o desafio de muitos pais e educadores. O que é da deficiência e o que é o mau comportamento? Você já se perguntou sobre isso?
Já se sentiu confuso sobre isso? Como que eu vou disciplinar, né, ou corrigir um comportamento equivocado daquela criança? Mas será que... não, é porque ele é autista. E muitas vezes, por causa do diagnóstico, as crianças não estão tendo uma educação efetiva. Né? Não estão crescendo com os limites que protegem. Eu falo que vocês, nós, adultos, temos que ser margem. A criança é como aquele... Eu gosto do termo margem mais do que limite, porque limite, parece que a gente está fechando ali. Né? Agora, pensa na margem de um rio. Aquele rio corre com a força dele, mas a margem vai contornando, sem mudar a sua forma. É nessa educação que eu acredito. E a gente precisa diferenciar entre esses dois tipos de educação. Né? Isso é um grande desafio. Né? A gente precisa estudar e aprender para discernir. Cabe a gente entender a deficiência, entender os diagnósticos e também olhar para essa criança como um ser humano que também busca se sentir aceito e importante. E quando ele não se sente bem, ele age mal. A doutora Jane Ness tem uma frase que é: de onde tiraram a absurda ideia de que para uma criança agir melhor, antes ela precisa se sentir pior. É absurdo, gente. A gente acha que para a criança agir bem, ela tem que se sentir mal. Mas o fato é, e eu provo isso, que eu vou mostrar para vocês que é verdade. Quando ela se sente bem, ela age bem. Sabe qual que é a prova? Quem aqui já trabalhou com o ajudante do dia na sala de aula? Eles agem bem ou não agem bem, gente? Sabe por que eles agem bem? Senso de aceitação e importância lá em cima. E aí eu quero já dar uma dica, uma ferramenta para vocês em sala de aula. Não deixe porque é quase um castigo, o que é um prêmio vira quase um castigo, porque é um ajudante a cada dia. Aí a sala tem 40 alunos, demora mais de um mês. 30 alunos, um mês para ele ser ajudante. E tem alguns ainda que é só se comportar bem que vai ser. E o mal comportado nunca vai. Aí o senso de aceitação e importância dele vai lá para baixo, ele se sente mal, aí ele age pior. E ele age pior. Nós temos que mudar essa lógica. Eu tenho que regar essa criança com aceitação e importância. Ela tem que participar, ela tem que ter um papel ali naquele grupo. E uma vez que ela se sente bem, a tendência é que ela haja melhor. Faz sentido para vocês? Então, é isso. A gente olhar para essa criança de uma forma... eu falei que ia dar a dica. Tem uma lista de ajudantes. Depois, no final, eu vou mostrar em algumas escolas. Lista, aquele que aponta o lápis, quem cuida do ventilador, aquele que organiza a fila para o recreio, o distribuidor de papel, o que cuida da volta, tem o sininho para a hora do pátio, o relógio. Você pode distribuir várias funções. E aí aquela criança vai passar no máximo uma semana ou 3 dias sem ser o ajudante, e ela vai ter isso como uma rotina. E é regar essa plantinha que é essa criança com senso de aceitação e importância. Todas as crianças precisam se sentir aceitas e importantes. E isso vai ajudar demais o dia a dia de vocês. Né? Inclusive, nas formações de disciplina positiva, eu tenho uma lista, né, de tarefas possíveis para a gente delegar em sala de aula, tarefas possíveis no ambiente coletivo. E isso se torna uma cultura, onde todos participam, onde todos cuidam. Né? E a gente tem aqui os 4 objetivos equivocados. Queria, rapidamente, 4 voluntários aqui. Quem participa aprende mais. Me ajudem a ensinar. A gente precisa de 4 voluntários aqui. Rapidinho. Só para dar um sabor, né, objetivos equivocados, por causa do meu tempo. Isso aí que a gente faz de forma muito aprofundada nas formações, mas eu queria já mostrar para vocês como que essa lógica acontece. Você vai colocar aqui e fica aqui na frente. Aí os outros vêm em seguida. Isso, aí, proatividade. A gente não quer nas crianças. Vamos modelar aqui, gente. O que você faz quando você é o aluno? Né? Senta no fundão, vem cá, gente, vamos participar. Quando você planeja a aula, ninguém quer participar. Como é que você sente, gente? Olha como é que eu estou aqui. Quem vai me ajudar? Eu preciso da ajuda de vocês. Aí, ativei o senso de importância dela, ela vai me ajudar. Pedir ajuda é uma ótima estratégia. Eu preciso da sua ajuda. Né? A gente ativa o senso de importância ali. Tá aqui essas meninas preciosas. E eu vou mostrar rapidamente, porque o meu tempo não me permite. Me falaram para eu não mexer muito de lugar, eu vou ficar aqui no cantinho, porque está sendo gravado, depois isso vai ser disponibilizado também. Então, está aqui. Imaginem
Eu não consegui trazer todos os óculos, mas eu vou colocar aqui. Coloquei esse óculos colorido. Imaginem que cada criança dessa também está com óculos. Esse óculos representa aquela lógica pessoal que a gente adquire ao longo da vida. Né? Eu posso viver a mesma experiência que você, mas eu dou um significado laranja, ela dá um rosa. Imagina que todo mundo está com óculos colorido aqui. Falhou na logística, eu estava numa cidade, na outra, não consegui. Todo mundo era para estar com óculos colorido aqui. Mas, para representar essa lógica. Então, elas estão aqui hoje. Essa aqui é a lógica da atenção indevida. Vocês vão identificar essa criança. Nem sempre a criança vai permanecer na mesma caixinha. Nós não colocamos elas na caixinha, não. Mas é para a gente entender o movimento que as crianças fazem para buscar aceitação e importância. Atenção indevida. É aquela criança que está o tempo todo, tia, olha aqui o que eu fiz. Tia, tia. Ela quer atenção o tempo todo. E a gente se sente o quê? Exausto, irritado, cansado. Ela quer interromper, ela que tem que falar o tempo todo. Tem criança assim na escola, gente? E a gente precisa... Às vezes a gente quer... Não, fica aqui. Daqui a pouco. Aí, o que acontece? Ela não está se sentindo importante, ela acha a lógica equivocada dela que ela é importante quando ela é vista. Ou quando ela tem uma atenção especial. Se eu não dou, ela vai buscar isso cada vez mais e eu estou reforçando o comportamento dela. Eu preciso aprender ferramentas para lidar com essa menina. Essa aqui... Tem muitos por aí também. É aquela criança, poder mal dirigido, que ela sente a lógica pessoal dela. Eu sou aceito e sou importante quando eu estou no poder. Quando ninguém manda em mim. Então, é aquela criança que você fala, ele quer bem. É sim e não. Se você pensou em tolir a autonomia dele, ele explode. E qual que é a nossa tendência? Reagir lá na pontinha do iceberg para eliminar isso aqui. A gente disputa poder. Não, agora você vai. É agora. Tem que fazer. E quanto mais você disputa, mais você estimula o mau comportamento dele. Essa outra aqui, como é que é seu nome? Liliane está representando, até pesado, né? Não, vingança. As crianças são vingativas. Gente, não é consciente essa lógica, tá? Mas, muitas vezes, ela está movendo ali a criança. É aquela criança que está sofrendo. Ela está se sentindo excluída, ferida, magoada. E aí, ela fala o seguinte, me veja. Né? Aquela criança que ela vai falar algo só para ti. Você, não, ela pesou no meu calo, ela falou aquilo para me ofender. Ou então ela fez aquilo com aquela criança por maldade, parece que foi crueldade. Vocês já pensaram nisso? Parece que é uma maldade, mas, na verdade, ela está ferida e quer ferir de volta. É o jeito equivocado dela para falar, olha, eu estou sofrendo. Talvez essa aqui é a mais difícil de amar, mas é a que mais precisa de amor. E aí a gente tem o outro quadro, né, outra casinha lá, que é inadequação assumida. Às vezes a gente vê muito, né, crianças que não têm um estímulo, às vezes não têm um ambiente adequado, elas desistem, porque os desafios são maiores do que elas podem tentar. Isso aqui gera em nós um sentimento de impotência. Como que eu ajudo esse menino? Na hora da aula, ele vai lá, abaixa a cabeça. Na hora da atividade, ele, não quero fazer. Não sei, não consigo. Talvez ele já passou por alguns passos aqui, e ele continua não se sentindo importante, não se sentindo aceito, não consigo fazer. Mas, na verdade, a gente tem que olhar para cada uma dessas crianças e decifrar a mensagem que não está clara para nós. E elas estão nos dizendo, essa aqui que está querendo atenção o tempo todo, ela está dizendo, olha, me envolva, me perceba, eu quero ser útil. Essa criança aqui, né, eu posso direcionar ela, olha, eu sei que você quer, né, conversar comigo agora, eu estou ansiosa para a hora do recreio, a gente vai ter um tempinho para colocar a conversa em dia. Vamos terminar essa atividade com o grupo. Eu direciono o comportamento dela, mas eu não reforço a mensagem de que eu não quero falar com ela. E eu marco um momento, se realmente é uma criança que precisa de uma atenção, assim que você terminar a atividade, que todo mundo estiver fazendo, você vai lá na minha mesa. Mas agora é a hora da atividade, e eu estou ansiosa para depois que você terminar a gente conversar um pouquinho. Não sei, estou dando exemplos aqui, porque ela precisa sentir que ela é vista, que ela é importante. Essa aqui, escolhas. A minha do meio, ela fica muito nisso aqui. Ó. Se eu dou um comando, ela trava.
Mas se eu faço uma pergunta, né, eu lembro de pequenininha, na hora do banho, quem teve problema de hora do banho, né? Não, criança quer brincar, não quer ir para o banho. Não, vou para o banho. E aí, ela que fica muito nesse lugar do poder, que eu que digo que sim, que não, é na minha hora, no meu jeito. E eu chegava para ela, filha, olha a firmeza com gentileza ao mesmo tempo. Filha, é hora do banho. Eu sou firme com a hora do banho. Não dá para negociar. Você quer ir pulando ou correndo? Você quer que eu ligue uma música ou você vai levar um brinquedo? Aí vem a gentileza. E aí, geralmente, ela nem lembra do comando. Ela não resiste ao comando, que fica para ela a pergunta. São escolhas limitadas. Então, eu vou dar escolhas. Eu vou valorizar o poder pessoal desse menino, dessa menina aqui. Olha, você tem ideias poderosas, eu quero a sua ajuda para resolver esse problema. Deu para entender que a gente tem que mudar e pensar como que eu vou encorajar, regar essa criança de encorajamento. Essa aqui é validar. Olha, quando você bate no seu coleguinha, eu penso que talvez você também está ferido por dentro. Tem algo acontecendo com você? Poucos dias atrás, estava fazendo uma intervenção com as crianças e tinha um menino que estava o tempo todo. Ele puxava o cabelo de um, ele dava uma cotovelada no outro, ele era agressivo, ele causou um caos na intervenção. Todo lugar que ele mudava, aí a professora mudava de lugar, e tal, parará, e eu vi que ele era um menino assim, né, daqueles que chamam atenção. E talvez rotulado como um menino difícil. E aí, no final, eu fui despedir as crianças, foi lá em Conceição do Mato Dentro. E aí, eu não conhecia, eu falei, aqui, vem cá, posso te dar um abraço? Aí ele já me olhou assim, porque geralmente ele só ouve a bronca, né, e eu não fui lá para falar dele. Abracei ele assim, meio duro. Aí eu olhei para ele e falei, olha, eu vi tudo que você fez durante a palestra. E eu acho que você não está bem aí por dentro. Porque quem faz isso deve estar sofrendo alguma coisa. E se precisar, eu estou aqui. Se você quiser me contar algo. Gente, aquele menino desabou a chorar. Ele desabou a chorar. Talvez nunca ninguém parou para validar o sentimento dele, para olhar para a necessidade dele. Estou ferido e é por isso que eu firo de volta. E essa criança aqui, né, qual que é a mensagem que ela está transmitindo? Não desista de mim. Quando ela fala, eu não sei, na verdade, eu tenho que traduzir. Ela está pedindo para eu dar um passo para trás e dar um pequeno passo junto com ela. Você não quer desenhar, não consegue? Eu vou dar o primeiro rabisco, você continua. Eu pego na sua mão, a gente vai junto. Não desista dessa criança. Uma salva de palmas para as nossas voluntárias aqui. Isso aqui é só uma amostrinha, né? A gente estuda esses comportamentos e estuda ferramentas. Todas essas 52 ferramentas da disciplina positiva, a gente pensa qual é a mais estratégica, mais encorajadora para cada tipo de comportamento. E isso, gente, a gente não consegue virar todas as chavinhas de um dia para o outro. Como eu disse, a gente está no modelo de transição. Mas é um norte, sabe? Já tentei de tudo, mas será que eu já tentei 52 ferramentas respeitosas? Isso aqui vai dar carta na manga. Cadê os homens aí que gostam de ferramenta? Meu marido gosta de caixa de ferramenta. Compra uns trem lá que fica lá guardadinho, sacolinho, enroladinho. Mas não é que tem dia que tem utilidade? Aquele parafusinho daquele tamanhozinho? E quanto mais ferramentas a gente busca, menos a gente recorre à cenoura e o chicote. Menos a gente desencoraja as crianças, né, com essas ferramentas que já se mostraram obsoletas. Na verdade, elas são um tiro pela culatra. Né? Elas trazem efeitos colaterais. Eu vou passar aqui rapidinho e vou dar alguns exemplos, só para a gente fechar, de outras ferramentas. Está aqui, essa eu consegui resgatar rapidinho. Isso aqui é uma roda de escolhas. As crianças, na disciplina positiva, a gente trabalha o quê? O poder pessoal, a capacidade, a autonomia delas. Não é isso que a gente quer dar para essas crianças? Então, a criança que está brigando muito com o colega. Né? Lá em casa, a gente teve uma fase, e as fases vão mudando, vão e voltam, né? Que as minhas duas filhas estavam menores e brigavam muito. A Alice e a Luísa brigavam muito. Né? E aí a gente fez, você lembra dessa rodinha, Alice? Né? Elas já tinham a roda de escolhas para a raiva, que é o que elas faziam para se acalmar quando estavam muito nervosas. Né? A Alice gostava de bater no travesseiro, a Lulu, ela estava lá, chorava, naquela birra assim, né, de 2, 3 anos. Me dá um livrinho, por favor. E aí eu dava um livro, ela começava a folhear o livro, ela já sabia que ela se acalmava com o livrinho.
E até hoje ela gosta de ler, e é uma forma, ela vai para o quarto, ela pega um livro, ela se acalma. E eu fico muito feliz porque são sementes que, né, nós não tivemos. Eu era brava, até hoje eu sou sanguínea, meu temperamento é sanguíneo. E a minha tendência é o quê? Explodir. E sabe o que eu ouvia quando eu era pequena? Tão bonita e brava desse jeito, não combina com você. Quem aqui já ouviu algo parecido? Não pode chorar assim, não grita tanto. E a minha raiva, qual que é o lugar da minha raiva no mundo? Não tinha educação emocional. E aí as crianças crescem, né? A gente pode fazer uma roda de escolhas. O que eu faço quando eu tenho uma crise? Ah, pode bater? Não. Pode brigar? Não. Pode cuspir? Não. Mas tem coisas para fazer? Eu vou amassar uma massinha, eu vou bater num travesseiro, eu vou dar uma volta, eu vou tomar uma água, eu vou pular, porque o cérebro, quando eu dou estímulos ali, né, eu reorganizo o meu sistema. E aí eu fiz com as crianças uma roda específica. A gente pode fazer a roda de escolhas para situações específicas. No caso, foi brigas entre irmãs. Aí está aqui, tic-tac, dá um tempo, elas mesmas desenharam, dividir, né, o brinquedo, conversar, abraçar, fazer reunião de família, tem também reunião de classe, um modelo de reunião de classe para resolver os problemas junto com as crianças. É lindo de ver quando a gente traz as crianças e quando elas pensam na solução juntas. Sabe os combinados? Não é coisa que a gente vai lá de EVA no início do ano e prega, não. A gente aproveita, caiu, o que a gente faz para não cair em sala de aula? Senta na roda, aí vai lá, o primeiro combinado surge a partir de algo construído pelas crianças, né? Então, roda de escolhas. Aí esse livrinho é um livrinho que conta a história de uma menininha que construiu sua roda e como que ela usava isso, né, no dia a dia. A gente pode fazer oficinas junto com as crianças. No lugar do cantinho, né, do pensamento, cantinho do castigo, tem o cantinho da pausa positiva. Né? E aqui tem esse livro também, que é lindo para contar para as crianças e depois construir. Será que na minha escola tem um espaço para elas se acalmarem? Coisa simples. Vai ter lá uma garrafinha com glitter, vai ter uma almofadinha, um puff, um livrinho, tem o cartaz das emoções para ela poder perceber o que ela está sentindo, dar nome ao sentimento. E ali, né, aquela criança aprende a se autorregular. Está aqui tudo em inglês, a gente fez um trabalho muito grande. Era uma escola bilíngue, lá em São Paulo, e a gente conseguiu implantar, porque eu dou várias formações, né, em escolas também, mas são poucas que pegam para implantar. E essa aqui pegou para implantar, e a gente tem vários exemplos aí, e é em inglês porque era uma franquia bilíngue. Funções de sala de aula. Olha o tanto de função. Tudo isso é ajudante do dia. Né? As crianças se sentindo úteis e pertencentes o tempo todo. Picar folha, picar a fruta, distribuir, enfim, tem muitas possibilidades da criança participar. Reunião de classe, tem o bastão da fala. Tem, né, e a gente pode pensar em adaptações para as crianças, né, que não falam, na deficiência, a gente pode ser criativo e pensar adaptações. Inclusive, esse livro traz, né, o Disciplina Positivas para Crianças com Deficiência, todas as adaptações para as ferramentas, né, do baralho convencional. E a gente vai construindo com as crianças. Né? Eu estou aqui para a gente fechar e queria deixar essa mensagem. Né? As crianças com deficiência não escolhem as suas dificuldades. Né? Elas estão lutando também para conseguir. E elas precisam de encorajamento, como uma planta precisa de água. E vocês, né, são esses adultos que estão próximos dessas crianças e podem, né, aumentar o poder de agir dessas crianças. Cada dia que você está ali naquela escola, cada encontro que você tem com aquela criança, é um encontro que pode aumentar a potência dessa criança de agir no mundo. Uma salva de palmas para vocês. Muito obrigada. Um prazer a gente estar aqui. E depois, né, quem quiser continuar, tirar dúvida, eu sei que o tempo foi curto, mas estou aqui à disposição para servir vocês. Os nossos agradecimentos à terapeuta ocupacional Marina Magalhães, pela brilhante apresentação nesse encontro.